Cumprimento a amada igreja com gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma boa noite a todos que estão me ouvindo nesta hora, nesta noite. Que o Senhor venha te abençoar, te guardar e te livrar de todo mal. Que o Senhor venha te socorrer na hora da angústia, porque Deus é aquele que socorre na hora da angústia. A sua palavra diz: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não saibas. Então vamos orar e clamar ao Senhor pela leitura da palavra que será lida. Abra a sua Bíblia. Se não tem Bíblia, ouça a palavra de Deus, porque Deus é fiel. Antes, por favor, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal e nos abençoe com a sua presença, porque Deus vai te abençoar poderosamente. Vai mudar a sua vida e vai conceder a vitória no nome de Jesus. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, eu entrego agora nas tuas mãos a tua palavra que será lida. Fala, Senhor, conosco e revela poderosamente a tua palavra. Fala com poder e com autoridade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos agora ler em 1 Reis, capítulo 16, versículo 25. 1 Reis 16, 25, que diz assim: e fez Urim o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quanto foram antes dele. Esse rei Urim, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, E foi um rei tão pior do que foram os antes dele. Ele diz assim, Aí diz assim a palavra do Senhor sobre a vida de Acabe, o sexto rei de Israel. Vale ressaltar que o seu pai Urim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Em 1 Reis 16, 25. Tendo iniciado sua dinastia após uma sangrenta guerra civil em Israel, infelizmente Acabe conseguiu ser um regente ainda pior que Urim. Viu? Acabe foi pior do que o rei Urim, Aqui, 1 Reis 16:30. E fez Acabe, filho de Urim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes deles. Viu? Acabe era filho de Urim, Urim, e fez o que era mal. E Acabe conseguiu fazer pior do que antes dele, pior do que o pai dele, pior do que Jeroboão, pior do que Robão, até do que Salomão. E a Bíblia diz que, pois, institucionalizou o culto a Baal, viu? Ele decidiu largar a palavra de Deus, porque casou com uma Jezabel, E a pior coisa é quando você casa com uma mulher Jezabel que não busca a face de Deus, que larga o que tem para servir a Baal, o Deus, que gosta de sacrifício humano, de criança, Deus Moloque também, e diz assim, a Baal, permitindo-se ser manipulado por uma mulher. Ele era manipulado por uma mulher chamada Jezabel. A astuta e sanguinária princesa de Sidom.
ela era de Sidom, ela era uma mulher astuta e sanguinária, e era uma princesa de Sidom, e decidiu casar com Acabe. Acabe crescendo os olhos, porque tinha, nem queria ser o rei de Israel, e caiu na balela desta mulher. E este filho de Orim, que é Acabe, foi um dos mais corruptos e débeis soberano do reino do norte. Ele foi o mais corrupto, né, e débeis e soberano do reino do norte. Ele foi corrupto. Acabe foi demais. Deus teve que botar o profeta Elias no pé dele, né? E assim mesmo, se ele pudesse, ele matava o profeta. Não matou porque o profeta não era um profeta, era um homem, era o próprio Deus ali naquele homem. E a espada comeu. Deus fez com que Acabe pagou no final ainda. Ele ainda viveu muitos anos ainda, porque ele, no final ele só morreu porque Deus cansou dele, né? A Bíblia diz que ele era um corrupto, soberano do reino do norte, né? Do reino do norte, e suscitando mais intensamente a ira de Jeová. Ele provocava a ira de Jeová, do Deus Todo-Poderoso, do que os anteriores governantes de Israel. 1 Reis 16, 28 a 33. 16, 28 a 33, que diz assim: Iorim dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Iorim, começou a reinar sobre Israel no 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Iorim, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Iorim, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificará em Samaria. Ele provocou a ira de Deus, servindo a Baal, sendo idólatra, e o preço a pagar, ele foi lá na frente, ele pagou um preço muito duro, porque Deus não brinca, né? Jezabel e suas astúcias malignas, viu? O rei Acabe, quando decidiu casar-se com a filha de Etibal, cometeu grande erro, né? O 1 Reis 16:31, cometeu grande erro. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele, né? Pois Jezabel era filha de um rei sacerdote fenício, viu? Ela era filha de um rei sacerdote e fenício, né? Ao casar-se, né, com Acabe, ela consequentemente passou a ser a rainha de Israel, viu? Ela passou a ser, quando ela casou com Acabe, ela passou a ser a rainha de Israel. E aí ela, como tinha o poder de manipulá-lo malignamente,
ela conseguiu fazer com que ele cedesse, largasse o Deus Todo-Poderoso e servisse a Baal, né? E Jezabel, além de, profundamente incrédula, era incansável em realizar o mal. Após unir-se a Acabe, ela dominou por completo. Ela dominou ele por completo, viu? Ela chegou e ela já tinha uma sede de realizar o mal. E ela conseguiu dominá-lo por completo. E ele passou a não enxergar que ele estava pecando contra Deus. E Deus usando o profeta Elias para falar com ele. Mas ele era rebelde, né? Pela influência negativa de Jezabel, o culto a Baal foi instituído em Israel por intermédio da rainha. 850 profetas pagãos eram sustentados à custa do Estado. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. E entra em 1 Reis 18, versículo 19. Viu? 18, versículo 19. Que diz assim: e agora, pois, envia ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Viu? Os 450 com mais 400 dá 850 profetas, né? E tudo servindo a Baal, largaram a presença de Deus. Mas quando quando aqueles que serviam ao Deus vivo fielmente ali, ela queria matar, só que Deus livrava ele usando Obadias, né? O servo de Acabe. Usando ele escondidamente preservava a vida dos profetas de Deus, porque senão ela matava, né? Aí diz aqui a palavra do Senhor, né? Aí a palavra de Deus diz aqui, ó, a obstinação de Jezabel em matar os profetas, viu? Ela tinha obstinação de matar os profetas de Deus, porque aqueles homens eram de Deus, um homem que preservou, um homem que negou o mal e aceitou o bem. E a Bíblia diz assim, além de introduzir um culto pagão ao reino do norte, ela introduziu um culto pagão ao reino do norte. Jezabel estava determinada em eliminar o culto a Jeová em Israel, viu? Ela queria, tem gente que se incomoda com o culto a Deus e tenta se levantar para eliminar aquele culto que agrada a Deus, porque nem todos os cultos a Deus agrada a Deus. Tem culto que é um velório e Deus não gosta, não tem prazer naquilo. É como se fosse uma missa, né? Um cemitério e lá lamentando os mortos. Então, Deus não tem esse prazer. Agora, o culto de adoração ao Senhor é um culto que você ora, você busca, você sente a presença de Deus. Deus se agrada e se faz presente no meio desse culto. E aqui ela se incomodava com o culto, que o culto não era pagão, era um culto a Deus, Deus Yahvé, Jeová, né? Assim para prevalecer contra os profetas do Senhor. Ela queria prevalecer contra os profetas do Senhor e ela mandava matá-los. Olha só, hein? Olha como Deus está falando para nós, né?
ela mandava matá-los. Aí diz aqui, ó, narra o texto bíblico que Obadias, um oficial responsável pelo palácio de Acabe, temente ao Senhor, protegeu-os nesta ocasião. Viu? O Obadias era um oficial temente ao Senhor, e ela o protegia, preservava, escondia eles para que não sejam mortos. Ela queria matar o teu profeta Elias, só que ali aquele homem não era um homem bobo, era um homem cheio do Espírito, é o próprio Deus ali. Então com ele o negócio ficava mais estreito, né? Não era tão fácil, né? Aí diz assim, aqui, 1 Reis 18, né? 1 Reis capítulo 18, de 3, e diz assim, e Acabe, versículo 3, e Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, e os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de águas e todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi a partir por um caminho, e Obadias também foi a partir por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o, ele prostrou-se sobre o seu rosto e disse: tu és o meu senhor Elias? Viu? O homem era tão respeitado que o profeta: tu és o meu senhor Elias? Me prostrou diante dele. Viu? E disse: eu sou. Aí Elias falou: eu sou. Vai e dizer ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Mas Obadias ficou com medo, né? Porque quando ele falava: Elias está em tal lugar, Acabe ia lá, não achava ele. Aí diz assim: porém, ele disse: eis que em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe, para que me mates? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. Viu? Acabe, ele mandava Obadias em busca de Elias. Onde está Elias? E Elias agora quis se apresentar em busca de ti, e dizendo ele: aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se ele te não tinha achado. E agora dizes tu: vai e dizer ao teu senhor: eis que aqui está Elias? Aí diz assim: e poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar
as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Obadias era temente a Deus desde a mocidade dele. Porventura, não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? E como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e eu sustentei com pão e água? Agora dizes tu, vai e dizer a teu Senhor, eis que aqui está Elias, e ele me mataria. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Viu? Não adianta, ele queria se apresentar a Acabe. Aí diz aqui, então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Então, quando os dois foram encontrar com o outro, né? A Bíblia diz, né? O negócio não é brincadeira, né? Aí agora bota aqui 4, né? 1 Reis 18, versículo 4, né? Que diz assim, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e sustentou com pão e água. Ele sustentou com pão e água, Obadias, né? Agora entra aqui em 1 Reis 19, 14. 19, 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. Versículo 14. E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Ali Elias estava aqui lamentando com Deus, né? Só eu fiquei só, mataram os teus profetas à espada. Ele achou que todos estavam mortos, né? E buscam a minha vida para me matarem. Jezabel já queria matar eles. Por quê? Porque ele enfrentou os profetas de Baal e matou todos. No rei que desceu a Quizon e matou todos os profetas de Baal, né? E pagaram um preço muito grande. E o Senhor disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Ameolá, ungirás profeta em teu lugar. Viu? Aqui diz, e há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os olhos, que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vê? Elias estava achando que ele era o único profeta vivo, o resto está tudo morto. E Deus falou, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Vai e unge
né? A Razel e Eliseu e a Jeú. Jeú foi o que matou a Jezabel, que derrubou ela do castelo dela. E ela caiu morta, já despedaçada, com a altura, calculo uma altura grande do palácio, e os cães lamberam a sua carne, como o Senhor falou, que os cães iam lamber a carne dela e iam comer a carne dela. Ela nem foi sepultada, né? Deus é fogo. O culto a Baal, Israel sempre se inclinou à idolatria. Viu? O povo de Israel sempre se inclinou à idolatria. Porque o povo só queria. Até hoje o povo é idólatra. Até hoje o povo é meio problemático se curvar a espiritismo, a idolatria, né, esses aí que eles se curvam, né, com a cabala, que é um pecado tremendo, não tem nada a ver de Deus, né, coisas erradas, né? E a Bíblia diz assim, ó, aqui, ó, aqui, ó, Juízes capítulo 2, 11. Juízes capítulo 2, capítulo 2, 11, que diz assim: Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, viu? Eles serviram aos Baalins. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Né? Aí diz aqui, Juízes 3:7. Juízes capítulo 3, versículo 7. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins e a Astarote, viu? E serviram aos Baalins e a Astarote, né? Aí diz aqui, apesar do culto a Baal ter se intensificado na época de Acabe, por intermédio de Jezabel, sabe-se que desde o imperador, né, o período dos juízes, essa divindade já existia em Canaã, viu? Até em Canaã existia essa situação. E em alguns momentos ela era cultuada pelos israelitas. Juízes capítulo 2, 11 até 13. 2, 11 até 13. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram Baalins e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirará da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, né?
Astarotes. 17. Astarotes. Aí diz assim: e os entregaram na mão dos seus inimigos, versículo 14, os entregaram na mão dos seus inimigos, e diz, versículo 14, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado. E estavam em grande aperto, e levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que o roubaram. Porém, tão pouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e se encurvaram-se a ele depressa, se desviaram do Senhor, do caminho por onde andaram os seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim, viu? Eles não queriam saber. Israel queria viver na idolatria, no pecado, estavam cegos, e até hoje existe isso no meio de nós. O nosso povo também vive no pecado, na idolatria, né? Aí diz aqui, aí diz aqui, 3:5-7. Ó, 3, capítulo 5:7, 3, que diz assim: e habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus e amoreus e fariseus e aveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram os seus deuses. Olha só, hein? E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balins e aos Astarote. Olha só a palavra de Deus, hein? Aí 6:25. A ver, Israel servia a idolatria do Astarotes. Olha só, hein? 6:25. 6:25. Juízes, capítulo 6, 25. 6:25, que diz assim: e sucedeu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que o teu pai, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Né? Aqui Deus falando para Gideão:
ele pegou um boi, ofereceu e derrubou o altar de Baal. E depois o segundo boi para oferecer em holocausto ao Senhor. Deus, ele usou Gideão com muita coragem. Ele usou, e Gideão tinha medo, mas o Senhor deu autoridade a ele, né? Aí diz assim, Elias versus Baal, né? Aí a Bíblia diz assim, a fim de confrontar o reino do norte, Deus levantou Elias, que significa o Senhor Jeová é Deus. Deus levantou Elias, para ver, né, que Deus, ele só levanta uma pessoa se tem propósito. Se não tem propósito, não tem como levantar, né? E ele levantou Elias, né, para confrontar o reino do norte. Deus levantou Elias, que significa o Senhor Jeová é Deus, como voz profética durante o período de grande apostasia. Hoje nós temos que ser a voz profética num período de apostasia, idolatria e feitiçaria, né? Temos que ter coragem. 1 Reis 17:1, né? 1 Reis, capítulo 17:1. Precisava. 17:1. E diz assim, a 1 Reis, capítulo 17:1. Elias prediz contra Acabe e o sustento pelo corvo. Viu? Hoje as pessoas não creem. Vê, um homem daquele, sustentado por um corvo, passou aflição, passou dor, não sabemos, né? A gente pensa que a gente passa dor, mas naquele tempo era pior do que hoje. Hoje nós temos uma casa, um lugar para se encostar. Hoje nós temos uma comida, um trabalho para ter dinheiro para comprar. Lá, ele era um profeta que não tinha. Ou ele confia no Senhor, ou confia no Senhor. Não tem jeito. Ou você confia, ou não confia em Deus. Mas com ele, era diferente. Ou ele confiava no Senhor, ou confiava no Senhor. E hoje qualquer coisinha, passava chuva, passava fome. Qual é o homem que comia pão e água todo dia? Pão e água de manhã, pão e água à tarde. Tinha que ter fé. Foi para o ribeiro de Querite e Deus mandou um corvo para trazer carne, pão. E ali no ribeiro tinha água da fonte. Hoje, se a gente passar por isso, a gente já está reclamando. E o profeta já estava ali. Obedecia a Deus plenamente. Hoje, nós não queremos obedecer conforme tem que ser. Se Deus passasse isso com a gente, se nós vivêssemos naquele tempo, o que seria? Que a fome em Samaria era terrível, né? Aí diz assim, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Tanto que ele era um profeta, a boca dele era de Deus, que ele falou segundo a minha palavra. Quer dizer, Deus está mandando falar a minha, ele está em mim e eu estou nele. E acabou, né? Aí a Bíblia diz aqui, Tiago capítulo 5, versículo 17, né? Que diz assim, né? A Bíblia diz aqui, a partir da oração de Elias, Jeová não permitiu que caísse o orvalho, as chuvas,
sobre a terra durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio a chuva não caiu sobre a terra. 1 Reis 17:1, né? Tiago, capítulo 5, versículo 17. Tiago 5:17. Tiago 5:17. Que diz assim: e Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não houvesse chuva por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Ele pediu que não houvesse chuva e Deus consentiu e não choveu sobre a terra. Viu? Deus, ele faz assim. Ele não deixa chover sobre a terra, né? E a seca é resultado da desobediência. Israel era muito desobediente. Samaria tinha fome porque desobedecia a Deus. Graças a Deus tinha um profeta do Senhor para ajudar a eles ali, né? Que os profetas daqui nosso são os profetas corruptos, se metem em política. Naquele tempo, os profetas não se metiam em política. Os pastores nossos são pastores corruptos que se metem em política e diz que Deus está no meio deles, né? Aí diz aqui, o perturbador de Israel. O profeta Elias era chamado pelo rei Acabe de perturbador de Israel, né? 1 Reis 18:17, né? Primeira Reis 18:17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: tu és o perturbador de Israel? Né? Tu és o perturbador de Israel? Diz assim, e a resposta do profeta a essa provocação foi esta: eu não sou perturbador de Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalins. Versículo 18. Ele diz assim, aí fala aqui, né? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalins. Aí, né? Olha aqui. E os falsos profetas contra Elias no Monte Carmelo, né? Aí a Bíblia fala que eles se encontraram, né? Se encontraram com Elias no Monte Carmelo. E a Bíblia diz que era 450 profetas de Baal e 450 de Acera, sugerindo um confronto entre as divindades cananeias. E Jeová, no Monte Carmelo, ao mesmo tempo, convocou a nação israelita a decidir a quem serviria. Quem quer servir? A Deus ou a Baal? Agora, pois, versículo
capítulo 18 de 1 Reis, versículo 19. Agora, pois, envia e ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera, com que comem da mesa de Jezabel, né? Porque eles comiam da mesa da idolatria, da feitiçaria de Jezabel, né? Aí a Bíblia diz aqui, né? A Bíblia diz, Baal que nada fez pelos seus devotos, ou o Todo-Poderoso, o Senhor, que cerrou os céus e traria novamente as chuvas também depois que o povo se arrependesse. Deuteronômio capítulo 28, 12. Deuteronômio capítulo 28, 12. 28, 12. E o Senhor te cobrirá o seu bom tesouro. Olha só, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no teu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestados, né? Deus é fiel, né? Aí, abre aí em 1 Reis, Primeira Reis 18, 24. 1 Reis, capítulo 18, 24. 18, 24. Que diz assim: Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço, agora que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Né? Naquele monte, Jeová revelou-se poderosamente, expondo a insensatez explicada na adoração a outra divindade. 18, versículo 20, né? 20, que diz assim: Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias né, se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Né? Então, aí diz assim: o desbaratamento do profeta de Baal e a retomada do ciclo da natureza em forma de chuvas. 1 Reis 18, 43 a 45. 43
43 a 45. E disse aos seus moços: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então ele disse: sobe e dizer a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram e as nuvens e vento veio a uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Viu? O homem era tão poderoso que Acabe montou na carruagem, Elias ainda passou ele, porque a mão do Senhor estava sobre Elias, né? Nós temos que buscar a face de Deus para que a gente possa fazer a vontade de Deus e agradar o Deus Todo-Poderoso, né? E que Deus te abençoe, guarde e livre de todo mal, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nossas vidas em Tuas mãos. Visita cada ouvinte, cada coração, salva, liberta, cura e abençoa cada coração. Vai dando vitória, vai suprindo as Tuas necessidades, vai operando maravilhas. Eu te peço e eu te agradeço. No poderoso nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor. E a igreja diz amém, que Deus abençoe a todos e dê vitória e uma boa noite. Amém.